estávamos já estudando lá, Sônia Guedes e o marido dela, o Aníbal Guedes. E a gente formou um grupo muito forte do ABC, de Santo André. Então, depois que a gente se formou, dentro da própria Escola de Arte Dramática, nós criamos o Grupo Teatro da Cidade para atuar em Santo André. E aí nós tínhamos lá uma diretora que dava aula na Escola de Arte Dramática como aluna, professora de dramaturgia, que tinha feito uma experiência de estudo na França. Olha isso. E aí ela nos sugeriu a criação desse grupo. Como que ela chama? Chamava-se Eleni Guariba. A grande Eleni Guariba, claro. Depois uma das perseguidas políticas. Exatamente, né? que acabou sendo morta pela ditadura militar. Né? Inclusive o Zé Armando mostra, né, no seu primeiro livro sobre o teatro em Santo André, a peça Jorge Dandan, 1968. Isso. Antônio Petrin, uma foto de Derli Marques. Exatamente. No Teatro do Alumínio. No Teatro do Alumínio. Que ficava na Alfredo Flacker. Exatamente. E esse foi o último espetáculo que foi feito no Teatro do Alumínio, porque depois ele foi demolido, porque aí iria passar a perimetral. Então, foi o último espetáculo. Boa noite. No Memória e Contexto de hoje, ídolos do teatro e autores do mundo inteiro que deixaram marcas inesquecíveis. Relembramos peças, atores e atrizes que fizeram fama, mas nunca esqueceram os palcos do grande ABC. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Queria começar por você, primeiro agradecendo a presença de todos vocês, José Armando, Dulce Muniz, Anilton Soares. Começar conversando com você, José Armando. O que você acha que aconteceu para o teatro aqui ter tanta força? Eu acho que a proximidade com São Paulo, é claro que resulta num certo reflexo, né? As pessoas veem mais teatro, as pessoas de Santo André veem mais teatro que uma pessoa que mora no interior. Não é? E aqui existia uma tradição de teatro amador aqui na região muito antiga, tanto em Santo André como em São Caetano, né? Uma tradição que vem dos anos 30, dos anos 40, né? E depois... Mas por alguma razão, uma pessoa, alguma situação especial? Eu acho que era muito comum nesse período as sociedades terem os seus grupos teatrais. Não é? Então, era uma questão quase de comportamento. Era assim. Um pouco isso. As sociedades, porque existiam muitas sociedades aqui com influência italiana, espanhola, não é? E esse pessoal trazia essa tradição do teatro societário, né, dentro das suas agremiações. É história. Dulce, a impressão que a gente tem quando fala de teatro é que, sei lá, nos anos 50, 60, ele era assim, catalisador de mudanças. Era assim mesmo quando você começou? Ah, sim. Eu cheguei em São Paulo em 1968. Eu vim do interior de São Joaquim da Barra. E o teatro, nossa, eu tinha assistido lá em Ribeirão Preto a Liberdade, tinha assistido em Franca o Arena contra Tiradentes, e quando eu tinha viajado de formatura para o Rio, eu assisti a Vida Impressa em Dólar. Então, e quando eu cheguei em São Paulo, eu não queria outra coisa. Eu queria fazer teatro no Teatro de Arena. Porque era considerado sonho, né? Grupo, né? E quando eu vinha de São Joaquim, eu passava, porque a minha tia morava lá na Alameda Santos, eu passava e olhava o teatrinho. E justamente abri um curso de interpretação. E lá foi uma verdadeira, né, uma epifania, para falar a verdade. E o teatro, naquela época, nossa, era o Oficina, era o Opinião, lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, Tuca era um grupo ativo, o TUSP era ativo. Enfim, havia grupos amadores também. E havia uma efervescência, havia uma grande comunhão entre os movimentos sociais e políticos, como o movimento estudantil
e o teatro. Vamos ver mais um vídeo? Vamos. Vamos lá. Eu vim com 2 anos e fui morar diretamente no Parque das Nações. Né, o meu pai saiu da zona rural, zona cafeeira de Laranjal, na decadência um pouco da época do café, veio à procura de emprego aqui na cidade que estava se industrializando, né, Santo André. E a minha vida toda, na verdade, foi no Parque das Nações. E eu ainda tenho muita saudade, de vez em quando tenho muita vontade, e vou dar umas voltinhas por lá, para rememorizar novamente aqueles momentos que eu fui muito feliz naquele bairro, apesar da pobreza que a gente vivia, mas nós éramos muito felizes porque a gente tinha uma infância bastante agradável, né? Era um bairro gostoso, tinha um bosque maravilhoso, depois a igreja, e na igreja foi onde era o único ponto de diversão, né, que os padres faziam para atrair os seus fiéis, né? E foi lá, nessa igreja do Senhor do Bonfim, com os padres da Ordem Terceira Franciscana que chegaram no bairro, e ali eles faziam teatrinho, tal, jogos, enfim. A minha primeira experiência no teatro mesmo? Foi aí com eles. Antes ainda da Escola de Arte Dramática. Ah, sim. Isso era garoto ainda. Eu era coroinha, eu era da Irmandade da Cruzada. E ali eu fiz uma primeira experiência de teatro. Bem bacana essas histórias. Zé Armando, a gente pensa no teatro dessa época, do começo do Petrinho, essas coisas. Não era muito encarado como um modo de sobrevivência, né? Era mais uma coisa, sei lá, era uma coisa completamente independente, o teatro. Aqui o teatro amador, especialmente que se fazia aqui na região, era uma coisa totalmente descomprometida, né? Não era a principal atividade de ninguém. Não era a principal atividade de ninguém. Realmente as pessoas faziam porque gostavam de fazer, né? E gostavam tanto que o pessoal aqui de Santo André acabou construindo até um teatro, o Teatro de Alumínio. Não é? Sim, Santo André famoso, não tinha, né? Santo André não tinha teatro, aí no começo dos anos 60, não tinha teatro e o pessoal arranjou um terreno, alugou esse terreno, comprou um pedaço de circo, construiu uma parte paixão, né? E acabaram fazendo o Teatro de Alumínio, que foi aonde o Petrinho contou, estreou a peça Jorge Dandan, né, que foi o último espetáculo do Teatro de Alumínio, que teve um período curto, né? E que quando foi destruído, a grande promessa que existia na época é que logo seria construído o Teatro Municipal, né? Está esperando até hoje ou já Que era o existe? grande sonho de todo mundo, mas que demorou um pouco. O ator do teatro daquela época era um ativista antes de mais nada? Olha, Maria Amélia, uma sociedade dividida em classes, ela sempre tem, né, aquilo que é meramente, mas eu não penso assim, não. Eu acho que todo teatro, por mais que ele possa ser considerado apenas entretenimento, ele sempre, a forma, o teatro, ele a despeito de ter 7.000 anos, 8, sei lá quantos mil anos tem o teatro, ele é uma manifestação, uma expressão artística de genuína origem revolucionária, né? Então, penso que todos os atores e atrizes, diretores, o teatro, ele sempre faz uma mudança, mesmo que seja um comportamento, entendeu? Então, penso que o teatro é, de fato, talvez o nosso grande encontro, né? A nossa possibilidade da gente poder fazer coisas mesmo. Então vamos terminar essa primeira parte da nossa conversa aqui com música, vamos? O que é que você vai tocar pra gente, Anilton? Uma música, uma toada 2/4, chamada Coitilinho, que foi recolhida do folclore mato-grossense por Paulo Vanzolini.
porto onde as ondas se espalham. As garças dão meia volta e sentam na beira da praia. E o peitelinho não gosta. E o botão de rosa cai, ai, ai. Ai, quando eu vi da minha terra despedida parentaia, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei forte batalha, ai, ai. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha, ai, ai.